mesmo, né? Como é que a gente aumenta? 4, de fato, eu acho muito pouco. Olha, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, ela vai falar sobre a questão de custo, depois a gente pode fazer aqui uma discussão das vagas. Agora, o Marcos tem razão, porque tem sido uma relação não muito fácil, né? Quer dizer, né? Nós já comentamos aqui, e nós não estamos aqui para trazer as coisas é o produto. E o produto está aqui, está legal e está bom, então nós vamos tentar discutir as vagas. Então, eu passo para a Rosângela para ela falar a questão dos recursos, quando nós discutimos vagas, tá certo? Vamos voltar na história, então, para ficar bem claras as questões. Quando nós iniciamos a discussão do seminário de residência multiprofissional no ano passado, nós tínhamos 3 componentes do seminário: Conselho, Ministério da Saúde e MEC. Naquele momento, a ideia era qual? Todos os 3 participariam com orçamento. Ninguém sabia ainda o tamanho do seminário, quantas pessoas, qual a estrutura necessária, não tinha nenhum dado. Só que os 3 iriam participar e os 3 entrariam com orçamento. Bem, quando chegou em março ou fevereiro, que eu vim apresentar a proposta orçamentária, ainda não tinha nada do seminário, nenhum dado fechado, nem número de participantes, nem o que seria nada de infraestrutura. Quando eu apresentei o orçamento, eu coloquei todas as nossas questões do conselho que tinha definido. Sobrou 250 mil. Aí eu falei para o MEC e o Ministério da Saúde: o conselho pode entrar com 250 mil, que é o que eu tenho de sobra, tirando todas as ações tirando todas as prioridades que a gente iria realizar. Né, 14ª, ia ter plenária. Depois que tudo que a gente definiu que era fundamental para o pleno, eu tinha 250 mil. Então eu falei, o que eu posso propor para o pleno, então, é esses 250 mil ficar para o seminário de residência multiprofissional. Ficou acertado isso. Até o momento, não tinha quanto o Ministério da Saúde ia participar, nem o MEC, e nada definido sobre o seminário. O mês passado, na reunião de junho, né? Na reunião de junho, foi quando a comissão definiu o formato do seminário. Comissão organizadora do seminário, que é formada pelo MEC, pelo Conselho e pelo Ministério da Saúde. Foi que definiu que seria, então, 437 participantes, né, que seria na forma de plenária e grupos de trabalho. E foi quando nós tivemos a informação que o MEC não poderia entrar com nenhum recurso, porque eles não têm recursos para viabilizar o seminário. Se tivesse, assim, eles não fariam o seminário, porque a princípio eles teriam, o ano passado foi definido. Esse ano, eles informaram para a gente que eles não têm nenhum centavo para estar ajudando no seminário. Com isso, o Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde teria que arcar com o total das despesas, inclusive a que o MEC, a princípio, no ano passado, teria se comprometido. Aí, eu sentei com o Ministério da Saúde, então. Bem, como que nós vamos fazer, então, já que o MEC não participa, o Conselho entende que é fundamental o seminário e o Ministério da Saúde entende que é fundamental o seminário. Então, o que nós acordamos com o Ministério da Saúde? O que eu falei? Bem, eu tenho orçamento, porque não vai ser realizado mais a plenária nacional de conselhos. Mas eu tenho que levar para o pleno, para se o pleno vai concordar ou não com esse incremento no orçamento. Então, o que nós fechamos? Que o Ministério da Saúde arcaria com 650 mil e o Conselho com 650 mil, que é o que totaliza as despesas para realizar esse seminário, quando a gente levantou infraestrutura e levantou passagens. Então, ficaria em 1.300.000, né? 1.300.000 a viabilização do seminário, tá? Isso, a gente pegando a planilha, uma planilha geral, uma média de eventos que a gente faz. Pode ser que na hora que for fazer na prática, o que a gente precisar, eu falei, se a gente conseguir, por exemplo, um local não pago na UNB, a gente vai reduzir esse valor. Mas assim, considerando que nós não vamos conseguir nada, que vai ser tudo pago, a média de eventos que nós estamos feitos, a gente sairia nesse valor. Então ficou do Ministério arcar com todas as passagens, que por ser OPAs, eu já dei esse informe aqui, as passagens OPAs, a média é R$ 1.300, seja para São Paulo, seja para qualquer lugar. Então, uma passagem é R$ 200 se a gente fizer no nosso sistema. Quando vai para a OPAs, ela passa para R$ 1.000 e tantos.
Então, o Ministério arcaria com as passagens, porque eu não tenho como fazer passagens nem diárias, que ficaria em torno das contas que nós fizemos, pondo como média R$ 1.300, 650 mil. Pode ser que baixe na hora de fazer, mas a gente tem que usar a média. E o Conselho gastaria 650 mil arcando com toda a infraestrutura do evento. Isso é a única forma de viabilizar o evento. Pode ser que na hora que a gente for licitar e contratar a empresa, que isso caia, que em vez de 650, isso caia para 300 mil, pode cair até a metade. Mas eu não posso dizer que vai hoje, que isso vai acontecer, porque eu ainda não licitei, a gente não tem a empresa, né? A gente não tem a planilha da empresa ainda. Qual é o total de pessoas? Então isso é aproximado. Então, essa é a história toda do orçamento. Então, a gente tem que entender que, na realidade, o MEC entraria com em torno de 400 mil nesse seminário e não está podendo, e não vai poder entrar, né? E, com relação às vagas, a gente pode trabalhar as vagas dos conselhos estaduais, talvez indicar por região, e aí a gente, as 27 vagas do conselho estadual, a gente traz um pouco mais para o pleno. Rosângela, mas eu vi o Volmir fazer uma coisa, só para lembrar, eu vou escrever, o Volmir fez o sinal aqui. Vocês lembram? A importância que nós temos de fazer esse seminário, que foi a questão que nós não aceitamos, não concordamos com a forma autoritária com que essa comissão foi formada, lembra-se? Então, toda a discussão é para discutir a política nacional de residência, o programa de que residência nós queremos, que residência nós discutimos. Então, alterar, inclusive, essa forma hierarquizada e engessada que nós estamos colocando. Então, é uma atividade política importante, daí essa preocupação nossa. Mas eu vou escrever Volmir, Ronald e Jurema depois. Marisa. Ronald. Só antes de dizer uma coisa. Vamos considerar os 650 mil, o custo do seminário, porque a parte de passagens de diários, não adianta a gente discutir os 650 da OPAS, porque... Rosângela, a minha pergunta, se é possível... Só um minutinho, Fernando. Ó, eu queria arrumar, vamos discutir o financeiro, que a questão das vagas, nós vamos pensar depois, a gente encontra uma solução, vamos ver a demanda. De repente está criando problema e a demanda é maior. A gente discute depois. Vamos discutir a questão financeira e o caráter político da ação. Tá? Ronald, só um minutinho. Olha só, nós acabamos de fazer um debate com o Milton, com o Ministério, na qual na próxima reunião nós vamos fazer uma resolução a respeito da formação, e ali está colocado uma série de iniciativas de posição desse Conselho a respeito da questão de residência. E tem residência multiprofissional, está ali colocada a política de formação, onde está incluída essa questão. Eu acho que essa questão orçamentária e financeira, o volume de recursos necessário para fazer, se a gente for avaliar do ponto de vista econômico, é muito complicado, muito difícil ter uma avaliação se é caro ou é barato. Acho que a questão central que tem que ser orientar o debate aqui é o impacto político desta atividade, certo? Se nós também visitarmos o que nós deliberamos ontem a respeito de PPA para os próximos 4 anos, qual vai ser o impacto político de um evento como esse? O que eu acho que nós precisamos discutir é, mais aprofundadamente esse conselho, já que nós vamos ter um investimento desse nível, qual vai ser a centralidade desse evento? Vai ser um evento para marcar posição com o MEC, porque o MEC faz isso, aquele outro, ou vai ser um evento para nós levarmos aquilo que nós deliberamos, a resolução, o PPA, as orientações que nós pactuamos aqui nesse pleno, como sendo as orientações, um palco para uma disputa menor. Acho que esta é a questão central. A partir dessa questão central, eu acho que ganha relevância a questão de qual vai ser o tamanho da participação dos conselheiros nesse processo, certo? Porque, beleza, que nós temos que escutar as bases, temos que ser o mais democrático possível, mas eu confesso para todos os conselheiros que eu faço isso com a minha representação. Eu não estou aqui representando a mim mesmo, eu estou aqui representando um conjunto de 17 sindicatos de farmacêuticos do Brasil, que por sua vez representa um número bastante grande, tem seus fóruns para discutir e para intervir. Então, não é uma questão da base. Se isso aqui tem uma representação, acho que esse conselho precisa, nesse fórum, ter a representação política para levar as decisões que nós tomamos aqui como
elementos que presidam esse processo. Desculpe, Volmir, ele entrou apressado igual a mim, agitadinho igual a mim, ele foi falando e eu deixei. Era você, Volmir. Minha desculpa, por favor, fale. Tudo bem, Ruth. Na verdade, eu queria só entender direito, eu acho que não está descolada a questão do financeiro do resultado que a gente pode obter com o seminário, não. Na minha visão, não está. Então, eu gostaria de entender exatamente quantas pessoas estão previstas no final, que eu acho que eu perdi aí, que estavam todos... para a gente fazer esse cálculo, e na hipótese de que não se utilize todo o valor, Rosângela, gostaria de solicitar, assim, como é que se pretende utilizar isso posterior em outros eventos, seria readequado no orçamento, como é que seria isso? Obrigada. Jurema. Bom, eu começo dizendo que eu concordo com todo mundo que reconhece a importância desse conselho participar do movimento de defesa de uma residência multiprofissional mais adequada às necessidades do SUS, da saúde e dos usuários. Dito isso, eu quero dizer que eu acho que a gente... que esse momento agora é muito delicado de simplesmente aprovar a repactuação orçamentária que o... né? Eu vou dizer por quê. Porque a razão pela qual a gente propôs e aprova esse seminário, e aprova o Conselho fazer um investimento na realização desse seminário, é possibilidade de... como uma das estratégias para garantir a nossa visão, a visão da necessidade de uma residência multiprofissional adequada no cenário, né? Quero lembrar que a gente, hoje e no próximo reunião do Pleno, estaremos centrados na formação do trabalho em saúde. Nós já estamos acelerando muito mais essa estratégia na pactuação de horizonte que transforma o objetivo originalmente pensado para aquele seminário, ele já adquire uma outra perspectiva nesse exato momento. A gente discutiu aqui na presença do secretário da CEGET o quanto o Ministério da Saúde está se propondo a avançar e está demonstrando o avanço na relação dessas pactuações. Então, a gente tem uma outra correlação de forças, independente de qual a razão pela qual o Ministério da Educação tirou a sua parte, né? Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa que a gente tem que levar isso em consideração é, se só para esse novo reposicionamento do horizonte, a gente precisa mesmo de 450 pessoas aqui na esplanada para debater isso, a gente precisa de uma nova estratégia. E eu estou falando em relação a esse tema, não estou discutindo o dinheiro, né? Com relação à estratégia. É isso? Essas são as questões que eu não tenho clareza, devo dizer aqui que eu não vou ter condição de ficar aqui para ouvir a resposta, que eu vou para o aeroporto imediatamente. A segunda coisa, né? Agora eu vou discutir o dinheiro. Porque não é uma questão menor, né? Não é uma questão menor. Eu compreendo plenamente quando o Rosângela Camapum coloca aqui, né? Que da possibilidade da mobilidade desse recurso, né? Eu compreendo plenamente. Mas eu quero que se leve em consideração também que esse recurso que tem a possibilidade de ser mobilizado, ele não é um recurso que está sobrando. Ele é um recurso, né? É um recurso que foi disponibilizado a partir de muitos sacrifícios de todas as agendas que nós delimitamos, não apenas o seminário multiprofissional, mas todo o resto. Todo o resto. Tem muitos sacrifícios. O que a gente cortou, não estou dizendo só o dinheiro que tirou da plenária, tirou das comissões, tirou de uma série de horizontes que a gente considerou prioritários também. Só deixou de ser prioritário porque a Dilma fez um corte linear. E santo sabe Deus lá porque alguém faz corte linear de orçamento. Mas foi só por isso. Então, estou falando de dinheiro também. E estou dizendo que não acho que tem que ser passado aqui para ali também numa decisão rápida. Porque diante de tantas coisas que eram fundamentais e foram defendidas como fundamentais, e ainda assim todo mundo chorando aqui aceitou determinados cortes, né? Eu acho que não dá para passar de uma gaveta para outra muito rapidamente. O que eu proponho é, a gente tem os 250, a primeira pergunta é, para o novo horizonte político que a gente tem nessa temática, os 250 que a gente investe são suficientes para produzir um conteúdo necessário? Porque botar 450 pessoas na sala não quer dizer que vai produzir o movimento necessário, entendeu? A gente quer o resultado necessário. Talvez 250 mil seja suficiente, porque 2.500 por cabeça que a gente está, né,
2.500 por cabeça nesse investimento, bota 100 pessoas na sala, né, representativas, preparadas, que de repente pode dar, e não os 450. Estou dizendo isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o recurso, desculpa, estou encerrando, esse recurso que não está sobrando, a gente tem que responder essa pergunta, esse que não está sobrando, mas está aqui, onde é que prioritariamente ele precisa ser investido? São duas coisas, para a gente não ser correr assim. Peço desculpa mais uma vez, aeroporto me chama, encontro boa parte de vocês na reunião do Conasems e desejo a todos um ótimo seminário amanhã e depois da manhã. Bom, mas você... pronto? Marisa. Olha, eu acho que quando a gente não tem dinheiro, a gente não executa a ação. Então, se o MEC está sem o dinheiro e ele ia participar, eu acho que é fundamental que se pense muito bem. Em setembro, final de setembro, transfere-se para o ano que vem, o MEC terá o dinheiro e pode se fazer com mais calma. E é um evento desse porte, onde vai participar um número muito pequeno de conselheiros daqui do Conselho Nacional, a gente arcando com isso. Qual é o problema de se transferir para o ano que vem? Eu não sei, por isso que eu estou perguntando. Se transfere para o ano que vem, nós vamos continuar pondo os nossos 250 mil e o MEC coloca o restante. E verificar a possibilidade de mais conselheiros participarem. Ok. A última é Fernanda. Ah, foi? Não vi não, Gilmar, dou a palavra. Fernanda. Era só a questão da pergunta de se é possível vir autofinanciado, que ninguém da mesa respondeu. Olha, eu tenho tido o privilégio de acompanhar esse debate desde o início. E vocês não imaginam como esse debate está sendo difícil. Minha avaliação, não é gratuito que o MEC não tenha dinheiro. Mais ainda, esse seminário, se vier a sair, é por obra, graça e absoluto empenho do Conselho Nacional de Saúde. Existem os mais variados interesses. Os mais variados interesses, inclusive dentro do governo, para que esse seminário não saia. Vocês não imaginam o que está acontecendo no submundo desse debate. Então esse é o problema, viu, Zé Marcos? Vocês não estão tomando conhecimento, infelizmente, do que vem acontecendo nesse debate desde o início. No meu entendimento, tudo foi feito até agora para que esse seminário não saia do papel. Tudo! Por parte de alguns atores. Exatamente. Então, veja bem, esse seminário não sair agora é uma derrota para o Conselho Nacional de Saúde, é uma derrota para aqueles que dentro do Ministério da Saúde defendem residência multiprofissional, é uma derrota para os reacionários da formação profissional, vitória deles nesse país, e uma derrota para aqueles que tentam a duras penas, construir residência multiprofissional em saúde. Infelizmente, vocês não tiveram a oportunidade de acompanhar desde o início. Tá certo? Então, se o Conselho Nacional está sendo, nesse momento, de alguma forma, forçado a bancar o financiamento praticamente sozinho, é porque há todo interesse em jogo de gente do governo que não quer que esse seminário saia. E eu acho que nós não podemos cometer esse equívoco. Entendo os limites financeiros, entendo as dificuldades que nós enfrentamos, entendo todos os debates que fizemos até agora. Mas em função de tudo que a gente tem acompanhado, particularmente eu, a Ruth, a própria Rosângela e outras pessoas dentro desse debate, vocês não imaginam o que significa de derrota para o Conselho Nacional de Saúde, para a formação profissional, para aqueles que defendem formação com qualidade, esse seminário não sair agora. Entendeu? Não, a questão não é essa. Não é questão de se lamentar se no horário ou não. Por exemplo, Zé Marco, permita. Por exemplo, eu estou lamentando profundamente que não se discuta hoje práticas integrativas. Então a questão não é essa. Eu estou lamentando profundamente não debater práticas integrativas. Mas estou entendendo que é consequência de todo um processo que aconteceu de ontem e hoje. Entendeu? Então não é deliberado, está sendo trazido isso aqui agora. Infelizmente foi o que deu para se fazer. Agora chamo vocês à responsabilidade. Chamo vocês à reflexão. Não é pouca coisa o que está acontecendo. Vocês vejam bem. Questionar o número de pessoas. É porque existe hoje nesse país uma massa de profissionais fazendo residência em condições absolutamente insuficientes. Em condições absolutamente inóspitas. Absolutamente insuficientes.
Então, se nós não tivermos garantia desse pessoal presente aqui em Brasília, não vai mudar absolutamente nada na residência multiprofissional de saúde. Então, chama a reflexão do Conselho Nacional de Saúde. Porque nesse momento é um momento de definição não somente política e financeira, é ideológica mesmo, de disputa de modelo de Estado. Obrigada, Júnior. Eu me inscrevi aqui, vou passar lá, eu me inscrevi para colocar uma questão para vocês, que, por exemplo, há esforços que vocês nem imaginam. A Rede Unida está fazendo, no dia 22 e 23 de julho, em Porto Alegre, uma rodada para discutir residência, já pensando no seminário, pela dificuldade que se tem. Em abril, eu fui ao Rio para discutir... Ô, Marcos, só um minutinho, Marcos. Nós temos passado aqui, isso é pauta da CIR, isso teria que vir na CIR, é gestão da... Obrigada. É gestão da educação, é CIR, a CIR estava pautada para ontem, nós estamos em negociação, talvez eu saí da sala todo o tempo, nós estamos em negociação o tempo todo com a própria SEGERT. Então, as coisas não vêm, como o Júnior colocou, é pedacinho em pedacinho de construção, há um interesse em não ocorrer, há um interesse. Nós estamos tentando de todas as formas, porque a Rede Unida já está fazendo o segundo evento, com não sei nem como é que o recurso, né? Porque a Rede Unida é uma rede, você sabe, né? Que não tem custo para discutir, nós estamos tendo apoio. Agora, os residentes, você tem ideia, preceptor de residência, vocês viram ali que o Milton mostrou, que PET paga R$ 1.045 de preceptor e de reitor. O preceptor e tutor de residência profissional não ganha nada. Nada, não tem bolsa. Os nossos alunos estão com 60 horas aula. Nós sabemos, eu não quero nem trazer aqui denúncias, e vai lá no Rio, basta ir lá no Hospital Universitário no Rio, de alunos que estão sem supervisor, sem preceptor, há 6 meses trabalhando. Utilização de mão de obra barata. Isso está acontecendo no país inteiro. Então, ou a gente enfrenta isso aí e faz a discussão, ou nós vamos, como o Júnior colocou, perder um tempo da história. A questão das vagas, eu acho que a gente pode realmente repensar, né? Talvez a Rosane já deu a dica, talvez pensar, fortalecer nesse primeiro momento nós aqui do Nacional, talvez, né? Ou dividir, tá? E repensar. Então, eu queria também, como Júnior, levar para que vocês pensem e lembrem-se que há combates que você não pode botar no papel e planejar, não. Você tem que combater. Eliane, você, por favor. Você pediu? Ah, tô de... Não quero fazer... Eu acho que, primeiro, se tem... A gente acabou de fazer o debate de formação... A gente acabou de fazer o debate de formação profissional e acho que a questão de residência multiprofissional foi uma questão posta pelo Ministério. A outra questão, a parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação também foi posta. Então, acho que tem todas as condições, e acho que é mais do que é nossa obrigação, tratar com o MEC na próxima semana essas questões que foram postas em relação ao seminário de residência multiprofissional. Se há acordo, que já foi dialogado isso com